de interação, de entrosamento, para a gente poder discutir essa temática que é tão pertinente no nosso contexto, pensando vocês todos inseridos aí em um curso de graduação, buscando uma formalização na formação, né? E como que a gente pode entender ou caminhar junto com vocês nessa trajetória. Mas antes de a gente começar efetivamente a falar sobre, eu queria explicar o porquê do título, né, dessa nossa fala, desenvolvimento de carreira, né? E a ideia do desenvolvimento é para poder trazer de verdade esse sentido de continuidade, né? Hoje a gente tem muitos termos sofisticados, né, para poder falar da importância que nós temos de estar constantemente buscando nos aperfeiçoar, né? A gente fala do lifelong learning, a gente fala do reskilling, do upskilling, né? Mas são termos ou expressões que vão sempre trazer a gente para essa necessidade de movimentar, né? De mover em busca de algo melhor. Mas faz sentido a gente colocar essa palavra, né? Desenvolvimento, não desenvolver, né? Puramente, porque, e aí, né, considerando o nosso foco enquanto carreira. Se a gente tem aí uma definição de que a gente quer chegar em algum local, né, algum lugar, e aí não necessariamente um local, né, a gente precisa pensar nessas maneiras diversas que nós temos de nos aperfeiçoar. E é um pouquinho dessa perspectiva que a gente vai falar. O por onde eu devo começar, ele é muito relativo, né? Porque a ideia, primeiro, é que carreira é algo nosso. E isso é muito importante que a gente entenda e delimite, né? Acho que todo mundo aqui já ouviu, ou assistiu, ou leu, né? A história da Alice no País das Maravilhas. E essa associação ela é muito usada quando a gente fala em carreira, porque a Alice, quando ela encontra com o gato, né? Ela pergunta, perdida, ela pergunta para onde que ela deve ir, né? Quando ela chega ali num caminho que dá possibilidades diversas. E o gato pergunta para ela, tá, mas aonde você quer ir? Não sei, eu estou perdida. Se a gente está perdida, qualquer caminho serve, né? Se qualquer caminho serve, cabe a nós refletir. Será que o nosso caminho, quem tem que traçar é um gato? É um desconhecido? É uma organização? É um professor? Ou sou eu mesmo que tenho que definir isso? E aí, antes de a gente começar a nossa fala, eu queria provocá-los com um vídeo que alguns podem até já ter assistido, mas é uma reflexão de um profissional falando sobre esse nosso futuro, entendendo o nosso futuro não só com a perspectiva profissional, mas de vida. E logo em seguida a gente já retoma. Só me falem, por favor, se o áudio vai sair bem para vocês, tá? Tá ok? Só? Ótimo.
Aqui eu acho que é importante a gente reforçar que o nosso caminho, a nossa escolha, as nossas escolhas são nossas. A gente não tem que atribuir isso para ninguém. E é isso a nossa carreira, né? Se a gente ficar esperando que a organização defina ou que a organização na qual a gente está direcione a gente para algum lugar, ou que a universidade na qual a gente está defina qual caminho que a gente tem que passar ou percorrer, dificilmente a gente vai chegar em algum lugar que seja satisfatório, né? Principalmente satisfatório para a gente. E aquela ideia de sucesso, né? Ou de realização, ela dificilmente vai ser encontrada. Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é que a carreira é sua, é de cada um de vocês. As escolhas que vocês vão fazer são suas. Ninguém tem que fazer por você. Nós vamos encontrar na nossa trajetória uma série de pessoas que podem nos apoiar, nos auxiliar, ser parceiros desse processo, mas a caminhada ela só faz sentido quando eu defino qual é o caminho que eu vou percorrer, qual que é a escolha ou para onde eu desejo ir. Então, a Alice, para ela ter tido êxito efetivamente na trajetória dela, antes de mais nada, ela tinha que ter definido, né, qual caminho, aonde ela desejava estar. Se era no mundo da fantasia ou no mundo real, né? Mas a importância aí é de a gente ter essa definição muito clara. E aí, no vídeo é falado, mas eu acho que o primeiro ponto é a gente trazer essa outra expressão muito famosa, que está agora em alta, né, no mercado, do accountability, né? A gente trazer a responsabilidade para a gente. E para isso, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quais são as minhas potencialidades, quais são as minhas fraquezas, o que que eu tenho para melhorar, ou o que que eu tenho para ser explorado, né? Essa reflexão, essa autoanálise que a gente vai fazer, não é um trabalho fácil, e quando a gente diz isso, fala, mas que isso, Cíntia, eu sei muito bem onde que eu sou boa, onde que eu consigo ir avançar, ou enfim. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de entender aquilo que está mais notório para os outros, porque a gente não consegue assumir as nossas falhas da maneira como deveria. E aí, contar com apoio e com a ajuda de outras pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso entorno, faz uma diferença muito grande. Muitas vezes a gente pode pesar a mão com a gente mesmo e aí ter aquela definição, aquele julgamento, eu não sou capaz, e aí a gente limitar a atuação porque a gente está cheio de crenças limitantes, ou a gente pode supervalorizar, dizendo, não, eu sou bom demais, eu não preciso de mais nada, né? E a gente encontra os dois tipos de pessoas com muita frequência no mercado. Então, para a gente poder tirar qualquer tipo de viés, seja para o mais ou para o menos, é interessante que outra pessoa nos suporte nessa avaliação. Então, eu tenho que fazer essa autoanálise, mas eu tenho que refletir a partir do olhar do outro também, no sentido de, olha, quem me conhece consegue me dizer os pontos que eu não estou tão bem desenvolvido, para que eu comece a avaliar realmente, deixa eu ver, não, isso aqui faz sentido em determinados pontos, né? Então, quando a gente fala daquela construção do plano de desenvolvimento individual sendo construído também a partir do olhar do outro, nos ajuda. Quer dizer que o outro está definindo o meu caminho? Não, não está. Mas ele está me ajudando a ter um olhar mais apurado sobre o meu desenvolvimento, sobre a minha performance. Por isso, a importância de quando a gente recebe uma devolutiva, né, sobre a nossa performance, seja na universidade, seja no trabalho, seja nas nossas relações, de a gente saber que naquele momento está avaliando o meu papel naquela função, e não é a definição de quem eu sou, né? É uma característica que me compõe e que eu devo analisar e pensar ou refletir sobre como eu posso trabalhar aquela habilidade para poder usufruir dela de maneira mais interessante nesse mercado.
E um outro ponto que é importante é que, com base nesse entendimento de quem eu sou, de quais são as minhas competências, eu compreender aonde eu posso ir com elas. Ou, se eu tenho uma meta ou uma projeção, o que que me falta de ser desenvolvido para que eu consiga chegar naquela meta. Então, essa trajetória ou esse caminho para chegar a essas metas que eu vou definir, que eu vou entender como sendo o meu caminho, eu só consigo a partir do momento que eu sei quem eu sou e como que eu posso despertar essas habilidades todas em mim para atingir aquela meta. Então, a fase de autoconhecimento, e se a gente for fazer uma busca aí nas redes sociais diversas, a gente tem visto cada vez mais postagens e pessoas falando sobre isso. E a importância de a gente se conhecer para a gente poder dar esse primeiro caminho. Então, quando eu coloco lá, né, para vocês, desenvolvimento de caminho, de carreira, por onde eu devo começar, a gente começa primeiro se conhecendo, entendendo quem somos nós, quais são as nossas competências, quais eu preciso desenvolver para o planejamento que eu desejo, né? Para o caminho que eu desejo trilhar. Então, eu vou começar entendendo quem eu sou e definindo aonde eu desejo chegar, porque com base nisso a gente vai conseguir fazer uma trajetória menos pesada. Menos pesada, não quer dizer que ela não vai ser leve ou vai ser fácil, porque a gente não tem uma linha reta que a gente vai caminhar e tudo que a gente planejou vai acontecer da maneira como foi prevista, que não vai, né? As dificuldades, elas vão acontecer o tempo todo. As contingências vão surgir e a gente tem que saber lidar com essas questões para então a gente avançar, né? Agora, um outro ponto que é importante é que eu me conheço, sei quais são as minhas forças, as minhas potencialidades, sei aonde eu desejo chegar, só que para isso eu preciso conhecer. E o que a gente tem visto é muitas organizações divulgando vagas e dizendo, olha, apesar de falar aí que o desemprego está alto, né, os índices estão cada vez maiores, nós não encontramos profissionais para ocupar essas vagas. E quando elas vão justificar o porquê que elas não encontram esses profissionais, a justificativa que mais se realça é justamente não encontrar profissionais com as competências requeridas. E aí a gente fala, nossa, mas não tem competência? E aí a gente entra dentro de uma perspectiva que não é de geração, não é de momentos, é de foco, né? A gente não pode lidar com as questões de maneira rasa. Eu preciso conhecer e me aprofundar naquele conhecimento, naquilo que eu me propus, né? Se eu sou formado em contábeis, eu tenho que ter um conhecimento técnico, eu tenho que saber sobre a minha área de formação, entender o que tem de atualização, entender o que está acontecendo no mercado, conhecer profissionais, e aí a gente tem diversas formas de a gente ampliar esse conhecimento, principalmente no mundo hoje, que a gente recebe informações o tempo todo, né? Filtrar e canalizar as informações que a gente precisa para poder ampliar os nossos conhecimentos é muito importante. E aí, vocês já deram um primeiro passo nesse sentido, né? Ao se matricular num curso superior e buscar a formação, o conhecimento técnico, já traz para vocês um olhar diferente para a carreira ou para aquele caminhar de vocês. Só que nessa graduação, vocês não podem só passar por ela, né? Ela tem que, de fato, transformar a vida de vocês. E só com as aulas vocês vão conseguir tudo que vocês precisam? Não. Os professores estão ali para orientar e dar os caminhos para vocês, mas o estímulo à participação de eventos, de cursos, vocês recebem quase não, né? Semanalmente, uma série de convites aí de eventos que o Instituto oferece para vocês, por exemplo, para poder trazer um olhar ampliado e atualizado de temas mais específicos, que às vezes vocês não estão trabalhando diretamente na disciplina naquele momento, mas que é uma forma de ampliar o conhecimento, né? Temas paralelos ou correlatos ali que podem contribuir para poder aumentar o
o histórico ou o repertório de vocês de informações para vocês conseguirem fazer conexões. E aí entra, inclusive, uma discussão que é feita no mercado de trabalho de qual perfil profissional que a gente espera, né? E quando é feita uma pesquisa com a empresa, né, e tem cada vez mais sendo feito essa aproximação do que o mercado de trabalho espera e o que as universidades conseguem desenvolver nos alunos, né? Há uma perspectiva de complementação, né, de informações, que para além do conhecimento técnico, a gente tem que trabalhar também outras competências que estão muito ligadas ao comportamento das pessoas, né? Então, perspectivas de liderança, trabalho em equipe, comunicação, pensar em perspectivas, né, de relacionamento, de empreendedorismo. E aí a gente começa a falar, mas espera aí, isso não é uma disciplina que entra dentro do curso. Não é. Mas são habilidades que vocês precisam desenvolver. E vocês vão desenvolver onde? Como? A gente teve um curso recente, até promovido com vinculação lá da ProEx, falando sobre oratória. Olha, essa é uma temática super importante. A gente fez uma fala dessa no Instituto o semestre passado. Tem uma disciplina de oratória? Não. Nos cursos? Não. Faz parte do conhecimento técnico que eu preciso? Não. Mas saber se comunicar, se articular é fundamental. Então, é uma habilidade que eu vou desenvolver a partir desses cursos que nós temos de complementação, palestras que nós temos de complementação. A gente tem hoje percebido que as organizações estão cada vez mais preocupadas com a questão da sustentabilidade. A gente vai ter um congresso aqui no Instituto falando sobre sustentabilidade, né? O CASSES vai acontecer em maio, e está aí uma oportunidade para a gente poder ampliar o nosso olhar. Está falando diretamente sobre minha área de formação? Não necessariamente, mas eu consigo complementar e enriquecer esse meu repertório de conhecimentos para poder utilizar isso no mercado de trabalho. Eventos presenciais, né? E aí pensar nos congressos, nas palestras, nos cursos que vocês têm disponibilidade de estar em contato direto com outros profissionais, ajudam vocês a trabalharem networking, comunicação, interação, socialização, e como que isso amplia o nosso conhecimento, como que isso amplia a nossa perspectiva e o nosso olhar sobre a realidade, sobre o mercado, né? Eu participei de um congresso na semana passada e a Petrobras fez uma fala de um hub de inovação que eles têm, de desenvolvimento que eles trabalham. E como eles têm uma equipe muito diversa e atuando em várias localidades, eles quiseram trazer para essa atividade o ganho do evento presencial, que era nessas interações do café, do coffee break, né? E aí eles colocaram robôs com cada pessoa controlando o seu robô de onde estavam, para poder ir transitando sobre o evento, e na hora do café estando do lado, numa tela, mas conseguindo se movimentar. E aí tentando trazer, né, a tecnologia, a inovação para a perspectiva dos ganhos aí de interação, mesmo em eventos presenciais. Claro que a gente está falando de investimentos aí, mas que são possibilidades que a gente tem pensando nessa ampliação do conhecimento e na importância desses networks, dessas interações, para poder complementar e desenvolver carreiras. Mas esse pessoal já está no mercado, já está trabalhando, já estão bem resolvidos, mas eles estão ainda desenvolvendo carreiras. Eles ainda estão trabalhando o seu desenvolvimento, a sua performance, a sua melhoria ou ampliação de conhecimentos. Isso não para, né? Falando em networking, onde que a gente vai interagir com essas pessoas, né? Aonde eu vou encontrar esses profissionais? Bom, a gente precisa conversar, a gente precisa interagir com as pessoas, né? A gente pode interagir com os colegas de classe
e os colegas trabalham em outras organizações, conhecem outras pessoas que podem se interessar no seu perfil e no momento de indicação, olha, tem um colega que trabalha com essa proposta, que tem essa habilidade. E aí a gente começar a estabelecer esse networking. A gente faz networking todos os dias em sala de aula, quando a gente conversa com os professores, quando a gente faz entrevistas com os gestores, né, interage com esses profissionais. A gente está nos mostrando, nós estamos, né, nos mostrando para esse mercado de alguma forma. E mesmo que naquele momento eu não esteja em busca de uma posição no mercado de trabalho, eu estou vendendo a minha marca, a minha imagem, e estou sendo referenciado de alguma forma, né? É uma maneira de a gente se colocar no mercado e ser lembrado por esse mercado, né? As redes sociais que nós temos hoje, né? Se a gente dedicar um tempo maior para aquelas onde a gente consegue se mostrar enquanto profissional, também é uma ótima estratégia, né? A gente tem a plataforma do LinkedIn, a da PUC Carreiras, que está ali com um perfil basicamente profissional, né? Puramente profissional, para poder mostrar as suas realizações, as suas competências, o que você tem feito, e as pessoas começarem a acompanhar. Opa, eu vi que a pessoa fez uma atualização, fez um curso nessa área, isso aqui pode ser interessante para mim, deixa eu me conectar com ela, né? E essas conexões podem se fortalecer em outros espaços, né? Para além disso, buscar profissionais ou pessoas que são referência para você, para poder trocar experiências e fazer uma proposta de mentoria, né, de ser mentorado. Se a gente pegar os grandes líderes aí de mercado, todos eles ainda hoje passam por processos de mentoria, porque entendem que essa troca de experiências, esse direcionamento, ele faz muita diferença no desenvolvimento das carreiras na qual eles se propõem. Um outro caminho que é importante de a gente trabalhar e desenvolver é ligado à comunicação. E quando a gente fala em comunicação, não é para a gente só se comunicar, falar, eu falei com a pessoa, eu interagi com ela, mas de que forma que tem sido feita essa interação, né? É só falar um português formal que isso basta? Não é isso, né? É muito para além. Quando a gente fala de uma comunicação eficiente, nós estamos falando de processos de construção em que a mensagem na qual a gente se propõe passar, ela é passada, mas mais do que passar uma mensagem, a gente consegue envolver o outro, a gente convence o outro pela nossa fala. Nós interagimos e aproximamos das pessoas a partir da nossa fala. O tom de voz que a gente utiliza, a forma como a gente usa o português ajustado ao público na qual a gente está comunicando, os canais de comunicação que a gente utiliza para poder comunicar, né? Tudo isso faz muita diferença. Hoje a gente tem o WhatsApp aí, por exemplo, como uma ferramenta de comunicação muito ágil, muito interessante quando a gente deseja retornos mais rápidos, mais dinâmicos, né? Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente está utilizando a escrita para nos comunicar. E a escrita, quando o outro recebe, ele vai receber e vai ler da maneira como ele está interessado em entender, né? E muitas vezes a gente é mal interpretado porque nós utilizamos o canal de comunicação errado. E isso a gente tem que se atentar, a depender da pessoa da qual nós estamos nos comunicando, a fala, a interação, o pessoal ali, ele vai ser muito mais assertivo, porque a gente está se mostrando de alguma forma a partir desse relato, dessa fala, né? A escolha do canal é uma das perspectivas, né? Mas o nosso posicionamento, quando a gente fala da oratória, como um curso, até a nossa postura modifica a forma como a gente se comunica. Então, se a gente está ali falando, mas falando baixo, encolhido, a gente não está se mostrando, isso aí dificilmente vai representar ou vai vender uma boa imagem minha para aquele mercado. E aquele networking lá que eu estava buscando com um profissional, ele fica todo truncado porque eu não me comuniquei bem, né? Dentro disso, a gente tem que
pensar, né, em formas alternativas para poder articular também essa nossa fala. E muitas vezes, e aí trazendo já uma perspectiva do pensamento criativo, a gente pensar formas alternativas de convencer o outro ou de resolver um problema a partir da comunicação. Eu tenho estratégias diversas hoje para poder interagir com as pessoas. E quando a gente tem que apresentar um projeto, apresentar uma proposta, se a gente faz uso dessa criatividade, a gente tem muito mais ganhos e possibilidades de ganhos do que teríamos normalmente fazendo aquela mesma fala, usando os mesmos argumentos, né? Ao longo da formação de vocês aqui, vocês têm diversas oportunidades de apresentar trabalho em sala, de apresentar para os gestores, né? De se colocar para os professores, né? De argumentar com os professores, de convivendo em grupos, né? Nos trabalhos diversos, terem conflitos e resolver esses conflitos. E para a gente poder fazer toda essa dinâmica aí de comunicação, a gente pode utilizar estratégias diferentes, né? E essas estratégias diferentes contribuem aí para esse posicionamento e para essa visibilidade, essa imagem, né, que é repassada para o mercado. Um outro ponto que é muito importante e que tem pegado muitos de nós hoje em dia é a questão da gestão do tempo e a relação dela com a produtividade. Antes de a gente começar efetivamente, né, alguns colegas estavam aqui conversando e falando o tempo que a gente perde em redes sociais, né? E se a gente for ficar contabilizando o tanto que nós paramos no dia para poder olhar a rede social, olhar o celular, né, ficar preso ali naquela dinâmica da rede social, é muito grande, né? E aí, dentro dessa proposta, nós temos aí uma perda de tempo que poderia ser revertida em produtividade. Mas aí a gente vai ponderar algumas questões, né? O que eu tenho que fazer e qual é a minha proposta de entrega? O que eu tenho para poder desenvolver naquele meu dia de trabalho, naquele meu dia de estudos, né? E aí a gente tem uma proposta de nos organizar, e muitas pessoas usam estratégias diferentes, né? É um planner, é uma agenda eletrônica, é usar um calendário, é usar uma lista de afazeres. Eu estou me organizando de alguma forma para poder conseguir cumprir com as minhas tarefas, né? Só que dentro dessa organização, uma série de outras atividades vão entrando na jogada, né, que não estavam previstas. E aí a gente começa a atropelar aquilo que era proposto para ser entregue. E a gente tem uma série de problemas. Primeiro, afeta a produtividade, porque eu tinha programado algo, surgiu outros, e aí eu não consegui entregar no tempo que foi proposto determinada tarefa. E aí eu me queimo de alguma forma, falo, opa, peraí, eu não consegui. Nossa, a Cíntia sempre atrasa para entregar as coisas dela, né? Mas não é minha culpa, porque a gestão do tempo é da nossa responsabilidade. A gente nunca deve deixar para o finalzinho, né? Eu tenho uma semana para desenvolver determinada tarefa. Eu não posso deixar para o último dia, porque vão acontecer imprevistos, igual acontece todos os dias, né? Se eu já estou prevendo que há interrupções ou há contingências acontecendo, eu tenho que trabalhar com uma previsibilidade de perder tempo nessa dinâmica. E aí, Cíntia, então eu vou ficar o tempo todo só pensando em entregar tarefa? Não, porque senão a sua produtividade também cai. E aí saiu até uma pesquisa nessa última edição da Você RH, dizendo que os workaholics, né, aquelas pessoas fissuradas em trabalhar, que só querem trabalhar, 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 elas têm tido e têm apresentado queda na produtividade. Trabalhar demais não significa ser muito produtivo. Cíntia, então estou entendendo mais nada. Simples, porque o nosso cérebro, o nosso corpo precisa também de descanso. E aí a gente tem as técnicas lá de Pomodoro, por exemplo, né? Que a gente tem que trabalhar um tempo e a gente tem que sair, tem que refrescar a mente, né? Tem que tomar uma água, ir no banheiro, dar uma relaxada, mudar a lógica da atividade. Nosso cérebro precisa disso.
Senão a gente vai ficar naquela frustração, né? Ai, estou trabalhando demais. Ai, eu tenho que fazer mais. Ai, que canseira. Ai, eu não consigo. Claro, o corpo não dá conta, né? Agora, é claro que a gente tem que pesar isso na nossa gestão do tempo. Como que nós vamos organizar? Porque aí tem aqueles que vão para o café e esquecem que depois tem que voltar para a tarefa, né? E aí o tempo do café fica muito maior do que o previsto. A ideia de dar essa oxigenada no cérebro, dar essa aliviada, é uma forma de a gente reenergizar. Nós trabalhamos em busca de quê? Né? A gente está ali todos os dias trabalhando para ter essa satisfação profissional e ter condições de usufruir daquilo que o trabalho também pode oferecer, né? De poder passear, de poder sair com os amigos, de relaxar. Então, eu preciso ter esses momentos. A gente só tem que dosar, que tudo que é o extremo não fica legal, né? Então, essa gestão do tempo e a produtividade, nós temos que entender aquilo que afeta o meu rendimento, se é o tempo nas redes sociais, se é a falta de organização dessas minhas tarefas, dessas minhas listagens, se são as interrupções externas, né, do meu trabalho, mas eu também preciso respeitar o meu corpo, e o meu corpo precisa também de descanso. Então, essa dosagem ela é muito importante, ok? A Carla tinha colocado aqui no chat, né? Da diferença entre interagir com o professor durante a aula e apresentar um trabalho. E é de fato muito diferente, né? E essa lógica de apresentar e lá cumprir protocolos por si só, né, Carla? Ele não vai te desenvolver, né? A ideia da interação, ela envolve outros aspectos também, né? Na apresentação formal, há um treino para como a gente deve se portar em momentos mais formais que a gente precisa trabalhar uma apresentação, né, de um projeto, de um trabalho. Agora, essas interações, elas vão acontecer de uma forma diferente, e aí a gente pode pensar nas proximidades para poder mostrar as nossas competências de uma maneira mais leve, mais interativa, mais dinâmica, que a gente vai demonstrar outras competências que na apresentação formal, às vezes, a gente não consegue. E as duas são muito importantes, né? Para a gente poder trabalhar. Isso mesmo, né, Alice? Esse autocuidado e essa importância de a gente respeitar o nosso corpo e respeitar a nossa mente. Não sei se vocês percebem ou se né, têm se atentado, eu escuto muito podcast de diversos, né, de áreas diversas, tanto só de entretenimento como de negócios. Em todos eles, quando vão os convidados e começam a falar da perspectiva profissional, todos os entrevistados começam a relatar o quanto eles começaram a rever a estrutura deles de carreira, de dedicação ao trabalho, no sentido de excessos, porque estavam com adoecimento mental. Quando a gente percebe nas publicações, nos artigos, né, naquilo que tem sido divulgado, o quanto que a saúde mental tem sido uma pauta importante em todas as áreas, né? Então, a ideia de cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, isso é muito importante e isso contribui diretamente com a produtividade. Se a gente não está bem emocionalmente, a gente também não vai estar bem no trabalho, ok? Bom, uma outra característica que a gente tem que considerar nesse nosso desenvolvimento de carreira é a nossa capacidade de flexibilizar e adaptar. Como assim, Cíntia? A gente fez um planejamento, né? Nós definimos a meta, aonde a gente deseja chegar. E esse aonde a gente deseja chegar foi estabelecido em alguns momentos, numa fase onde eu ainda não tinha um repertório tão interessante construído, né, para o meu desenvolvimento. E quando eu começo a fazer uma formação, eu começo a perceber, nossa, que dá para fazer um gancho e um braço aqui para poder trabalhar uma perspectiva complementar. E a gente vai começando a redesenhar os nossos caminhos. Meu interesse sempre foi trabalhar numa multinacional. Não, mas agora com o curso eu já estou pensando numa outra perspectiva, eu quero ter o meu negócio próprio.
E aí as coisas vão modificando. Não quer dizer que aquela meta que a gente traçou, ela não possa sofrer alterações ao longo do percurso, porque a gente vai modificando o nosso olhar. Mas eu tenho um direcionamento. Olha, eu quero ter a minha independência, eu quero ter um reconhecimento nessa área, eu preciso ter um direcionamento, mas a gente pode ir adaptando aos novos cenários, né? Quando a gente veio com a pandemia, né? E aí todo mundo teve que ir para os ambientes virtuais. E muitas pessoas nunca tinham pensado nisso. Mas como ele se tornou uma realidade, né, necessária, imposta para nós, a gente teve que adaptar. Aqueles que conseguiram se adaptar mais rápido tiveram muito mais êxito do que aqueles que ficaram, não, será? Não, eu não consigo, não, e aí saíram do mercado. Porque a capacidade de adaptação, ela é necessária, porque a única certeza que a gente tem nesse mundo hoje é da mudança. Então, se a gente sabe que ele vai mudar, a nossa capacidade de adaptar tem que ser uma habilidade a ser trabalhada, uma atitude a ser trabalhada, né? Nós temos aí essa questão da flexibilidade como uma possibilidade de entender esses cenários e incorporando aquilo que está sendo posto para a gente de forma a complementar ou a incrementar a minha atuação e a minha jornada, a minha experiência, né? Um outro ponto, e aí eu acho que é uma das questões que a gente também precisa trabalhar muito dentro dessa perspectiva da adaptação e da flexibilidade, é a resiliência, né? Nós temos uma série de situações que não estão previstas, que não foram programadas, mas que acontecem. E aí a gente vai simplesmente desistir na primeiro local que fechou as portas para a gente, no primeiro não que nós recebemos. Se for desse jeito, a gente não vai conseguir seguir o nosso caminho, porque nem tudo que a gente prevê ou que a gente deseja acontece no nosso tempo, né? Ou da forma como a gente deseja. Algumas coisas vão acontecer para poder nos mostrar o seguinte: olha, aqui não deu, e agora bola para frente, eu não vou parar aqui, né? Eu tenho que buscar outra forma ou um outro caminho. Se por A não deu, vamos tentar por B, e se por B não der, vamos por C, né? A ideia aqui é de a gente tentar superar esses desafios, né? Tentar entender como que a gente vai criar forças a partir daquilo que não deu certo. Se a gente conseguir também, se a gente conseguir não, se a gente pegar as histórias desses grandes empresários que a gente tem hoje no mercado nacional e internacional, a gente vai perceber que muitos deles passaram por situações de falência, de perder, né, toda a estrutura de uma organização e nem por isso desistiram. Perdendo milhões ou não, é hora de a gente ir para frente, né? É um caminho que a gente escolheu. Eu quero me desenvolver, então vamos para lá, vamos desenvolver, mesmo que aconteçam os imprevistos aí da vida e que a gente tenha aí como certeza que vão acontecer, né? E aqui eu trouxe um destaque, né, para os cuidados pessoais, que a gente já falou, mas para poder reforçar que o nosso corpo e a nossa mente, ele tem que ser respeitado. A gente não consegue desenvolver bem o nosso trabalho se a gente não está em harmonia com a nossa mente e o nosso corpo. Uma das coisas que é fundamental para o nosso desenvolvimento de carreira e que poucas pessoas têm explorado da maneira que deveriam, é a leitura, né? A gente está tão acostumado em só ver vídeos, né? Só assistir ou só ouvir as falas, mas a leitura, ela, para além de nos envolver com a história, a leitura nos ensina escrita, nos ensina texto, palavras novas, a forma de escrita. Então, a leitura é um hábito que a gente não pode perder nunca, gente. Quem lê aumenta repertório, mas não é só de histórias, de conceitos, de teorias. Aumenta repertório de palavras, de saber como escrever, de como construir, de como colocar uma vírgula, de onde tem acento, de onde que tem um ponto, o que um ponto de exclamação significa. Isso tudo é importante para a gente, não é só na aula de português, né? A gente precisa se comunicar bem também pela escrita.
e a leitura nos ajuda nesse sentido, né? Então, não interessa se você tem facilidade com o livro físico ou o digital, o importante é ler, né? Leiam coisas boas, leiam as coisas diversificadas, para vocês terem mais histórias, mais conexões, mais repertório, que isso ajuda a gente a, inclusive, nos comunicar melhor, interagir melhor com outras pessoas. Outro ponto que ajuda nesses cuidados pessoais é justamente na perspectiva de novas experiências, buscar novas experiências, entender o que está acontecendo naquele mercado, poder usufruir disso, conhecer espaços diferentes, quando for viajar, buscar locais diferentes para poder conhecer, porque isso vai trazendo também para a gente um novo olhar, uma nova forma de ver e de compreender as realidades, de vivenciar a cultura de outros lugares, de nos relacionar com pessoas diferentes, de culturas diferentes. Então, a gente tem aí uma possibilidade mais ampla de experimentar e de auxiliar no nosso desenvolvimento de carreira. E aí eu disse para vocês, né, lá no início, a carreira é de cada um de nós, cabe a nós definir o nosso rumo, a prestação de contas lá no futuro sou eu comigo mesmo. E aí, Cíntia, o que que você fez que deu certo e por como que você está aqui agora? Está feliz? Tô. Não, as escolhas foram minhas, mas eu posso contar com parcerias ao longo dessa jornada, né? E as parcerias podem vir na forma de pessoas, de instrumentos, de ferramentas, né? E aqui na universidade eu queria hoje falar com vocês um pouquinho sobre uma das parcerias que vocês podem ter e contribuir aí com essa perspectiva de empregabilidade. Eu estou dentro da coordenação de carreiras do ISEG, então qualquer dúvida, qualquer questão que vocês queiram esclarecer ou contribuir, buscar se desenvolver em cima dessa perspectiva da carreira, vocês podem me procurar, que eu vou estar disponível para vocês para apoiá-los. Mas nós temos uma ferramenta e um setor na universidade que também trata disso, que é a PUC Carreiras. A PUC Carreiras, ela surgiu com uma perspectiva e um propósito de acompanhar todos os alunos e egressos da universidade durante toda a trajetória acadêmica e profissional, né? Mesmo quando vocês se formam, tem ali a PUC Carreiras como um braço para poder apoiá-los aí nesse desenvolvimento de vocês. E dentro dessa atuação, a PUC Carreiras ela tem 4 propostas mais diretas de atuação. A primeira é ligada às atividades acadêmicas, né? A PUC Carreiras é a que controla, o setor controla toda a dinâmica de estágio, seja ele obrigatório ou não obrigatório. Então, é por meio dele que a gente faz todos os registros, todo o acompanhamento. O meu curso, Cíntia, não tem obrigatoriedade de estágio, mas eu gostaria de fazer. Sem problemas, a PUC Carreiras pode te apoiar e ela vai assistir toda a sua permanência dentro de uma organização desenvolvendo um estágio não obrigatório. E a gente apoia tanto com a parte operacional de documentação, seguro, enfim, mas também com esse suporte, porque tem sempre um professor ali intermediando essa relação. Outra perspectiva que é da PUC Carreiras é no que se refere às oportunidades. Nós temos uma série de eventos que são promovidos em parceria com empresas. Então, diversas empresas parceiras da PUC vêm na universidade ou de maneira online, né, para poder falar sobre determinados temas aí direcionados a uma carreira específica e abrindo as portas para poder contratar alunos da universidade. Para além disso, nós temos um portal que tem ali a possibilidade de divulgar as vagas dessas empresas, onde o aluno mesmo pode se candidatar àquelas vagas, e aí está ali direcionado só para os alunos da universidade.
tanto para vocês captarem possibilidades de emprego, como se candidatar, curtirem, exporem os currículos de vocês, né? Que é uma possibilidade. E a Feira de Carreiras, que acontece anualmente, geralmente no mês de setembro. Ela é presencial e tem parte das atividades no formato online, mas onde as empresas estão ali recrutando alunos para fazer estágio, programas de trainee, além de oferecer capacitações, né? As parcerias que acontecem da PUC Carreiras com os institutos traz uma aproximação maior à realidade daqueles cursos, né, daquele instituto, e a orientação de carreira. A gente tem a plataforma da PUC Carreiras, a gente tem blog, a gente tem trilha de conteúdo dentro da plataforma, a gente tem esse banco de currículos, a possibilidade de criar esse perfil profissional, uma série de eventos direcionados ao desenvolvimento de carreiras, palestras. Então, toda essa parte de orientação, vocês vão recebendo aí alguns direcionamentos diretos que os coordenadores vão fazendo. No próprio site, né, no Instagram do ISEG, a gente divulga quinzenalmente as vagas direcionadas à área de atuação de vocês. Então, um perfil aí nas redes sociais para vocês seguirem é o do ISEG, né? ISEG PUC Minas, porque aí vocês conseguem quinzenalmente ver ali as possibilidades de vagas mais recentes nas áreas de gestão. Vocês conseguem visualizar os eventos todos que são promovidos, né? As orientações, e no site da PUC Carreiras e perfil também da PUC Carreiras, vocês conseguem fazer esse acompanhamento. Então, 2 perfis aí de redes sociais importantes para vocês acompanharem, tá? Aqui estão dados de 2022, mas só para vocês terem noção da magnitude, né, da PUC Carreiras. São quase 38 mil empregadores ali disponíveis nessas redes, que vocês podem se conectar e favoritar aquelas empresas que vocês têm mais proximidade para poder acompanhar quando tiver oferta de vagas. Quando elas tiverem oferta de vagas, elas vão divulgar ali na plataforma, então vocês conseguem acessar de maneira muito rápida e se candidatar àquela vaga direto pela plataforma, né? Só no ano de 2000, a gente teve mais de 26 mil vagas de oportunidades, né, divulgadas, de vagas de estágio, emprego e trainee, né? A gente tem ali um número muito grande de alunos e egressos cadastrados. Esse número já está desatualizado, inclusive no ISEG, a gente teve no último ano um crescimento de mais de 30% de alunos cadastrados, e a ideia é que vocês aumentem agora ainda mais esses números, tá? Mas aqui só para poder mostrar um pouquinho para vocês, né? O sistema, porque, e aí vem as ferramentas que favorecem, né? A gente tem a possibilidade de registrar toda essa documentação de vocês de estágio, né? De maneira digital, diferente do que a gente fazia um tempo atrás, que a gente tinha que imprimir uma série de documentos, coletar a assinatura de um lado, atrás para o outro. Agora a gente consegue fazer tudo de maneira digital. Vocês conseguem acompanhar todo o processo de vocês pelo sistema de gestão de estágio e de monitoria. A plataforma da PUC Carreiras é essa que está aí, a tela dela primeira é essa que está aí para vocês, né? Então, observem que nessa plataforma vocês têm aí 5 campos mais específicos, né? A trilha de carreira que vocês podem acessar, e quando vocês acessarem vai ter uma série de orientações ali, de como construir currículo, de como que vocês devem se portar numa entrevista de emprego. Vocês conseguem gravar uma simulação de emprego para poder verificar como é que ficou, se deu certo, se foi interessante ou não, né? Essa trilha de carreira, a gente vai ter novidade aí direcionada para vocês no próximo semestre. Espero, né, que a gente consiga já fechar para o próximo semestre. Mas aqui você já tem alguns conteúdos mais gerais ligados a essa perspectiva de recrutamento e seleção. A biblioteca de conteúdo, vocês conseguem acessar uma série de palestras, de eventos que a gente teve
voltado para o desenvolvimento de carreiras. Então, estão os vídeos ali, alguns dos eventos que foram promovidos pela PUC Carreiras, para vocês acessarem, buscarem informações complementares. Inclusive, os eventos que são da empresas na PUC, né, que essas empresas vêm para poder trazer um conteúdo e falar da organização, consegue trazer para vocês um olhar de como que é a realidade de trabalho daquela empresa. Então, até para vocês entenderem se vai dar um match ou não, se ali é uma perspectiva interessante para vocês ou não, tá? O criador de currículo é uma forma de vocês criarem um currículo a partir da plataforma, num modelo já especificado, que vocês conseguem personalizar. Esse criador de currículo é um orientador que vocês podem inserir dentro desse perfil profissional. É o nosso LinkedIn da universidade. Então, aqui vão ter só alunos ou ex-alunos da PUC Minas. As empresas que estão ali são todas empresas parceiras da universidade, tanto empresas de grande porte como empresas de porte menor, mas estão todas registradas ali. E todas as vagas que elas possuem, elas divulgam ali, buscando prioritariamente ali os alunos da universidade para poder se candidatar. Para poder fazer essa aproximação, vocês têm possibilidade de curtir aquela empresa e acompanhar de maneira mais direta todas as vagas que aquela empresa divulga, e a empresa também consegue acessar o seu perfil e verificar se você está dentro daquelas competências que ela deseja, né? Então, é uma proposta muito interessante. Nas próximas semanas, vocês vão receber aí um vídeo, um tutorial de como que vocês vão fazer criar esse currículo e preencher esse perfil, mas para vocês acessarem a plataforma, vocês já conseguem fazer isso pelo SGA de vocês, na parte de carreiras, ou se vocês entrarem no site da PUC Carreiras, vocês conseguem também acessar só ir no campo de sou aluno ou egresso e entrar com o login e senha de vocês do SGA, tá? Então, quem quiser já ir experimentando a plataforma aí, mas se quiserem aguardar, nas próximas semanas vocês vão receber esse tutorial de como que vocês vão acessar e como que vocês vão preencher esse perfil, tá? Então, aqui, o portal da PUC Carreiras, aí tem um campo aqui, ó, de sou aluno egresso da PUC Minas. Mas dentro do portal, vocês vão conseguir também acessar algumas das vagas, não são todas, e algumas informações e conteúdos interessantes ligados à carreira. A plataforma do Filhos da PUC foi lançada o ano passado, né, oficialmente, mas é uma plataforma direcionada aos egressos. Então, quando formados, vocês vão poder ter acesso direto a essa plataforma, e aí sim já está direcionando mais para uma perspectiva pós-formatura. E aí, como é que a gente vai dar sequência a essas atividades, ok? E aí, falando, né, dessa importância e da universidade na qual vocês escolheram para poder desenvolver a carreira de vocês. A PUC Minas, ela tem sido reconhecida há alguns anos como uma das universidades que promove maior empregabilidade para os alunos. A gente recebeu o certificado, né, a partir de uma pesquisa de empregabilidade, como reconhecimento, né, um selo de instituição comprometida com a empregabilidade. Isso traz para a gente muita satisfação, porque aquilo que a gente se propõe enquanto universidade de promover o desenvolvimento de vocês profissional, ele tem dado certo, né? Então, tudo isso que a gente está falando aqui hoje e está oferecendo para vocês, pensando em melhorar e mostrar que realmente essa empregabilidade acontece na prática, tá? O perfil que eu disse para vocês da PUC Carreiras, né? Tanto no Instagram como no YouTube ou na página do LinkedIn, tá ali para poder ser utilizado por vocês, tá bom? E o do segue para vocês receberem direcionamento direto daquilo que é do Instituto, ok? E aí, finalizo a minha fala com vocês aqui hoje,
dizendo que o nosso desenvolvimento de carreira, ele não vai parar, ele é contínuo, e a ideia é de que vocês me digam de como que vocês vão transformar essa jornada de vocês em algo de fato interessante e promotor do sucesso, dessa realização e desse desenvolvimento de vocês. Desejo muito boa sorte para todo mundo. Fica aberta agora as perguntas. Quem quiser colocar alguma coisa, fazer algum comentário, estou à disposição de vocês. Quem? Professora, Diga. deixa eu te perguntar um negócio. Você faz análise de perfil? Não, a análise de perfil, Vitor, você hoje consegue fazer de uma maneira mais interativa. Diferente há um tempo atrás que a gente fazia os formulários, hoje você consegue fazer isso, inclusive, de maneira digital. Então, tem algumas empresas que já oferecem esse recurso, pensando no desenvolvimento, né? Eu, como pessoa física, posso ir lá contratar, como a Solids, por exemplo. É uma empresa de tecnologia ligada à área de desenvolvimento, uma das, tá, gente? Inclusive, a Mônica Hauck, que é a fundadora, ela é mineira, né, de Belo Horizonte. A gente tem aí um desenvolvimento muito interessante da empresa. Então, se você entrar, vou deixar aqui o nome da empresa, por exemplo, tá? É uma das, viu, gente? Ela consegue oferecer e aí o perfil ele já sai todo construído, tá? Aí a inteligência artificial favorecendo nesse sentido para a gente. Tá bom? Ei, obrigado. Por nada. Ô, professora, só para Sim. complementar a informação aí para o Vitor, tem um aplicativo também que se chama Peixe 30 e ele faz essa análise também de perfil e tudo mais de graça. É só baixar o aplicativo. É bem bacana. Peixe, como é que é? Peixe 30. Peixe Vou mandar no 30. chat aqui. Ótimo. Ó, o Heitor está perguntando aqui como que a gestão de carreiras ela pode ser usada na área de empreendedorismo. Heitor, vamos pensar aqui, né? A gente tem um empreendedorismo tanto na perspectiva de criar novos negócios ou pensar dentro do meu ambiente de trabalho como que eu posso me desenvolver ou fazer diferente nesse ambiente, né? Em todos eles, eu preciso ter uma meta de aonde eu quero chegar com aquela minha organização, com aquele meu negócio, né? E como que eu vou desenvolver para poder chegar nessa perspectiva. Então, a minha gestão de carreiras é pensar, olha, vou criar um negócio novo, mas eu não conheço sobre a perspectiva tributária. E isso é muito importante para um gestor hoje. Peraí, então eu vou ter que me aperfeiçoar nisso, eu tenho que desenvolver. Eu não consigo manter um negócio hoje sem ter parcerias, contatos, né? E aí eu tenho que pensar como que eu vou desenvolver isso no meu ambiente. Então, a minha gestão de carreiras, ela está muito ligada a como que eu vou me desenvolver enquanto profissional para poder desenvolver aquilo que eu desejo. Se é ser empreendedor, o que eu preciso para assumir essa jornada enquanto empreendedor, né? Se vocês forem observar os casos de grandes empreendedores aí no mercado, todos eles, Heitor, sem exceção, estão constantemente se aperfeiçoando de conhecimento, de habilidades, né? E isso tudo faz muita diferença, né? De relacionar, de estar em ambientes diferentes, na academia mesmo, né? Quantos desses empreendedores fazem questão de estar nas universidades, contribuindo com uma fala, com uma participação, porque entendem que é esse o caminho para o desenvolvimento mesmo, tá? Zé Ronaldo. Obrigado. Nada. Boa noite, Cíntia. Boa noite, demais ouvintes, alunos, professores, colegas. Eu queria só fazer uma parte, Cíntia, você me permite, por favor? Claro. Quando você falou questões relacionadas a competências adicionais, aquelas que podem, inclusive, dar um rumo diferente daquele que você inicialmente planejou para a sua carreira. Eu gostaria de fazer uma parte no caso referente a
Os cursos do ICEG hoje, os 3 cursos do ICEG, têm um conjunto de disciplinas optativas que foram pensadas nos projetos pedagógicos exatamente para permitir ao aluno a busca dessas competências adicionais à sua carreira. Então, só para chamar a atenção para que vocês, alunos, possam enxergar aí um caminho muito oportuno para buscar essas competências adicionais. Gestão de negócios, uma gestão estratégica de empreendedorismo, inovação, coisas dessa natureza que você não tem habitualmente no seu curso, na grade normal, você pode buscar uma formação complementar. Na área contábil, por exemplo, que é muito afim com o direito, buscar uma formação complementar no direito para melhorar as suas competências inerentes à questão do conhecimento na legislação e atuação profissional. Então, só esse detalhe que eu gostaria de fazer uma parte. Exatamente. E aí as oportunidades, aí até fazendo uma fala aqui, né, uma complementação com o que o Marcelo tinha colocado aqui no chat, né, de ser muito importante que a gente fique atento à nossa carreira, principalmente as oportunidades que aparecem, né? Porque muitas vezes a gente está ali cheio de oportunidades, está ali com uma série de propostas ali batendo na porta e a gente não vai, a gente não participa, a gente não agarra aquilo como uma oportunidade, né? Teve uma vez que um aluno falou assim: não, eu não vou cadastrar meu currículo lá na PUC Carreiras porque eu já estou empregado. Você está empregado hoje, mas as oportunidades pode ser que surja uma coisa muito melhor ali para você, ou algo que estava no seu radar e que você ainda nem tinha feito menção sobre, né? Então, acho que é importante a gente sempre se vender de alguma forma, no sentido de profissional, a imagem que eu quero carregar e o que tem ali no mercado que eu posso aproveitar para poder melhorar a minha performance, a minha visibilidade, e quantas coisas novas podem surgir a partir disso. E aí a gente parar de falar assim, aquela que a pessoa teve uma sorte, não teve sorte, não. Ela soube aproveitar um momento que veio para ela, né? Eu estou vendo que muita gente está falando aí do curso de oratória, a gente vai pensar, viu, Núbia, em alguma proposta aí, quem sabe a gente organiza um curso sobre oratória para esse semestre ainda, tá? E aí a gente mantém vocês informados, tá bom? Amaro. Parabéns, viu, professora? Pela Obrigada. fala, pela lucidez aí em estar conduzindo o tema. E em cima disso que eu quero estar querendo fazer um questionamento. Hoje nós temos aí, na gestão de empresas familiares, principalmente na sucessão, né, nessas empresas, né, um ponto de descontinuidade, muitas vezes, no desenvolvimento de carreiras. Como você vê isso? Qual o caminho a ser seguido para que essas pequenas, médias e grandes empresas que têm essa sucessão familiar, como que o desenvolvimento da carreira pode contribuir para um sucesso, tá, no mundo do negócio? Tá. Quando a gente fala de empresa familiar, a gente tem uma série de problemas que, às vezes, o sonho do pai não é o sonho dos filhos, né? E a sucessão, ela fica difícil, né? Porque a perspectiva, o interesse dos filhos está dentro de uma outra lógica, né? Da mesma forma, a gente tem alguns filhos que podem se descobrir dentro daquele ambiente, né? Mas o envolvimento, ele tem que vir de uma outra perspectiva, né? Não é só por uma imposição, mas é um movimento de encantamento. E quando a gente fala da comunicação, né? Muito mais do que repassar algo, de encantar, persuadir por argumentos muito mais criativos, talvez seja uma condução interessante pensando em filhos, né? E aí eu vou fazer uma fala aqui, inclusive como mãe. Muitas vezes os filhos vêm, né? Falam assim, o que vai ser? Meu marido mesmo fica brincando com os meus filhos, vocês vão ser piloto de avião, que era o sonho dele. Eu falei, é o seu, não é o deles, né? E tem um que já fica falando, olha, agora eu vou ser piloto de avião. Não é o desejo dele, é o do pai. Mas tem como a gente fazer alguma condução quando a gente pensa em empresas, né? Como que o meu filho pode se sentir inspirado, estimulado por algo que é da minha jornada? Se eu tenho uma participação
de uma presença em casa em que os meus filhos sentem orgulho do que eu faço, que os meus filhos acompanham a minha trajetória e conseguem perceber e fazer sentido aquilo ali, há uma possibilidade de a gente fazer um confronto daquilo que é a expectativa de uma carreira com o outro, né? Com a do pai. Mas é a forma como a gente vai ser criativo na condução da nossa carreira. Eu não tenho que necessariamente assumir o sonho do meu pai para poder fazer valer. Eu posso transformar aquilo dentro do meu sonho também, mas é a forma criativa de o pai se comunicar a partir do encantamento desde o início com o filho, se esse é um desejo de negócio, né? Mas mostrar e demonstrar o quanto que aquilo é representativo para a família e para aquele filho também entendendo formas alternativas de como é que ele pode lidar dentro daquele ambiente, né? Se é possível isso dentro dessa realidade. Eu acho que é um desafio, mas que a gente tem que respeitar, antes de mais nada, o sonho de cada um, né? Há a possibilidade de a gente fazer essa convergência de interesses? Mas é desde o início. Desde quando eu levanto todos os dias para poder trabalhar e meu filho vê e percebe o amor que eu tenho por aquele negócio, ele começa a ter orgulho daquilo, a referência, né? Eu chego em casa, assim, quando eu vou no presencial, eu sou surpreendida com uma cartinha da minha filha falando: eu tenho muito orgulho de você trabalhar na PUC, mamãe. Isso encanta, quer dizer, desde o início eu estou mostrando para ela que é aqui onde eu sinto bem. Não é só pelo dinheiro, é pela satisfação e pela realização. E isso conta. E é um estímulo, claro. Quer dizer que ela vai ser professora? Não necessariamente, né? Ela vai traçar a jornada dela e pode ser que lá na frente, pelo estímulo que ela teve, ela vê essa convergência. Então, acho que é um pouco disso, Amaro. Não sei se eu te respondi da maneira que deveria. Ok. Giovana. Obrigada. Professora, aproveitando ainda um pouco o gancho de aproveitar oportunidades, recentemente eu recebi uma proposta e na próxima semana já estou mudando de estado. Eu estou indo para o Rio Grande do Sul. E aí eu queria saber se você tem alguma dica para dar para mim. Porque assim, eu vou estar lidando, eu sou paulista, né, gente? Eu estou lidando com uma cultura diferente, costumes diferentes. Eu acredito que a forma de trabalhar deles também seja um pouco diferente, ritmo e tal. E aí eu queria saber se a senhora tem alguma dica para passar para mim. Então, Giovana, teve até um colega, o Vitor, que está aqui, que até veio no evento passado, né, Vitor? Você falou assim: às vezes parece que eu sou rude na minha fala, mas é porque meu jeito, eu sou paulista e isso é o jeito de comunicar, né? Uma das coisas que eu acho que é muito importante para a gente, independente da nossa cultura, da nossa formação, de onde a gente é que dentro de um ambiente novo, que a gente seja nós mesmos, antes de mais nada, mas que a gente trabalhe muito a nossa percepção, a nossa observação. E eu estou inserindo em um ambiente novo em que eu tenho que me fazer presente, mas eu posso observar o comportamento das pessoas, como elas se interagem, como é que elas lidam com as questões, e observar, ouvir atentamente, mas não é só o ouvir, de escutar e pronto. É o ouvir mais atento, mais cuidadoso, saber o momento de falar, de se colocar naquele local, né? E aí a gente vai construindo a nossa relação a partir desse mimetismo mesmo, né? De eu estou vendo como é que as pessoas estão se comportando, como é que elas estão se interagindo, para então eu ir entrando e aproveitando esses espaços. Quem gosta de assistir série aí, né? Tem aquela série Emily em Paris, que fala muito disso, de uma pessoa que entra num ambiente, numa cultura totalmente diferente, mas que ela acha que vai ser tudo igual, e também não respeita essas particularidades locais. E até ela conseguir ser aceita pelo grupo, demorou, mas porque primeiro ela tinha que entender como é que é a realidade daquele local, né? Então, acho que, Giovana, primeiro, observar, entender como é que as pessoas estão interagindo e nunca deixar de ser você, porque a gente não consegue bancar uma outra pessoa por muito tempo, né? A fake Giovana não vai funcionar, ela pode ser interessante ali naquele primeiro momento, mas quem é você é importante aparecer, né? Tá certo, obrigada. Carlos Neri.
Prof, bom final de semana. Me despeço de você. Estão me ouvindo aí? Daqui a Obrigada, pouco. Vitor. Tchau, tchau. Está me ouvindo, professor? Estamos sim, Está Carlos. me ouvindo? Estou. Primeiro, parabéns pela tecnologia. Estou há mais de 1 hora, né, aqui dentro do carro viajando e a tecnologia me proporcionou, e algumas vezes falhou, mas estou te ouvindo e parabéns, muito bom. Só dando um complemento, essa fala do Amaro foi muito legal. A gente que convive com empresas familiares, é uma deixa isso aí. É incrível como que os filhos, né, que têm assim, toda a opção de seguir o sucesso da empresa, né, de fazer carreira, na maioria das vezes, administrativa das empresas, ele pensa igual sua filha, né? O seu filho, né? Quer ser piloto, né? Eu também gostaria de ser piloto. E aí, o que acontece? O mercado e a necessidade da família vai tornar com que ele tenha que ser um administrador, que ele tenha que ser... E é incrível o que a gente vê na realidade, que ele vai ser um administrador, ele vai ser um gestor do negócio sem querer ser professora. Isso eu acho, sabe, que falta isso, a gente ter essa magnitude de conseguir levar para esses filhos, né, para essas pessoas que têm todo esse patrimônio na mão, e eu, porventura, há dois exemplos muito clássicos que eu tenho na minha vida, o patrimônio foi embora porque não teve uma sequência, não teve como diz, o espelho do pai que queria ser piloto e não pilotou a empresa, e a empresa se acabou, né? Desfez. O patrimônio foi embora. É. O que você acha, né? Eu queria você comentar isso, porque não é só formar profissionalmente a pessoa, né? Mas eu acho que o mercado, não sei o que acontece e não tem essa sequência, igual essa preocupação que o Amado falou ali, que a gente convive isso no dia a dia aí. Infelizmente, né, a gente não consegue trazer um direcionamento tal qual como era, né? Assim, a gente tem a particularidade de cada um, e aí eu acho que vem muito dessa questão do posicionamento, do perfil da pessoa. Se ela já não foi estimulada, se ela já não desejava e não teve nenhuma aproximação, as chances de conduzir da maneira como foi o fundador, né? Vai ser muito difícil. E é claro que o mercado, ele é muito dinâmico, e essas mudanças, aí a gente fala de novo daquela capacidade de adaptação, de flexibilidade, né? A importância que tem de a gente saber interagir com esse meio, que está cada vez mais desafiador, né? Porque a gente tem casos onde há esse tipo de descontinuidade, mas a gente também tem casos onde que os filhos conseguem fazer uma jornada muito melhor do que os fundadores, porque conseguiram ser mais dinâmicos, mais interativos, né? Então, é claro que a gente vai pensar nas particularidades que compõem, mas eu ainda assim acho que dentro dessa perspectiva de desenvolvimento carreira, né? Se a gente está ali com um negócio e pensando nessa perspectiva de sucessão, a gente tem que demonstrar e criar o exemplo em casa desde novinho. Assim, os filhos têm que sentir orgulho daquilo que o pai faz, têm que sentir orgulho do negócio do qual o pai é proprietário, né? Ele tem que sentir parte daquilo. Porque a gente percebe também muitas organizações onde o pai desconfia, não, mas meu filho ainda está muito novo, não, ele não dá conta, ele ainda não deve ir para a empresa. E aí a coisa realmente não flui, né? Então, acho que é importante a gente pensar nessa participação familiar, já que é uma empresa familiar, uma participação desde novo, primeiro afetiva, para depois ir se profissionalizando. Alex. Tá me ouvindo? Estamos sim, Alex. Boa noite. Boa noite. Eu também ia falar nessa linha das empresas familiares, né? Que começou com, como é o nome dele? O Amaro. Amaro, né? E agora o outro colega comentou. Mas eu vejo que esse é um assunto muito extenso, né? Até porque
a maioria das empresas no Brasil são empresas com características familiares, né? Então, eu estava fazendo uma atividade há pouco tempo atrás, e aí, quando o Amaro falou, me chamou a atenção. O Sebrae encomendou uma pesquisa em que mais de 80% das empresas, após a sucessão, elas se dissolvem, né? Então, eu fiquei assim bastante impressionado com o número, né? É um número muito alto. E aí, assim, para não aprofundar muito, que é um assunto realmente bem profundo, eu queria saber, assim, na sua opinião, né? Porque eu acho que nenhum gestor ele tem um problema maior de passar, vamos dizer assim, essa liderança da empresa para alguém que não fosse da família, mas sim competente, né? O suficiente para conduzir ali a empresa. Então, na sua opinião, o que falta são os profissionais competentes ou é o amor de largar a empresa da família? Na sua opinião, claro. Eu acho, Alex, que o maior problema das empresas familiares começa com a falta de profissionalização do negócio. E aí essa falta de profissionalização impede, inclusive, de pensar essas perspectivas de ter na gestão uma pessoa que não é da família, membro da família, de passar essa sucessão para uma pessoa que não é membro da família. Então, quando a gente percebe, por exemplo, a líder, né, de móveis, é uma empresa familiar, mas que tem uma série de regras. Não é qualquer pessoa que vai assumir o cargo ali da família, né? Cargo da empresa, de direção. E para você começar, você tem que começar de baixo, né? Porque existe uma profissionalização que foi pensada desde o início para poder assumir as posições, de pensar a organização, e que não é uma realidade que a gente vê, principalmente nas pequenas empresas, né? De você não saber dividir o que é o dinheiro da família, o que é o dinheiro do negócio, de onde que a gente vai fazer um investimento e onde que a gente pode investir na família, né? Então, acho que começa muito pela questão da profissionalização do negócio. A partir daí, a questão da sucessão, ela vai sofrer as consequências disso. Porque se eu não consigo nem pensar o negócio sem mim, né? Pode ser pelo afetivo ou por uma outra pessoa mesmo externa assumir, né? Isso aí é, claro, minha avaliação, tá? Então tá ótimo. Eu queria só dizer que eu concordo muito com o que a senhora estava dizendo agora há pouco, né? Porque a maioria dos empresários chega em casa e fala: ah, fulano de tal fez isso direito e tal, e aquele setor não presta, ou aquele, né, aquele vendedor, seja lá quem for, né? E aí chega em casa, no âmbito familiar, né? Poluindo ali a família com informações negativas, o que é que desde né, da adolescência, a infância, a adolescência, ouvindo aquilo, quem vai querer se meter nisso, né? Quem vai Ninguém vai querer? querer se meter nisso. Então, o ideal é que o empresário ele crie um ambiente realmente, no pé da palavra, colaborativo, alegre, feliz, que possa contribuir, ajudar com pessoas, e aí a pessoa vai, o filho, a filha, o parente vai ter um interesse, com certeza, muito maior de fazer parte de uma estrutura de negócio como essa, né? Com Feliz, alegre, certeza. que ajuda pessoas. É muito mais fácil, mais simples, né? Com Mas aí, certeza. obrigado, viu, professora? Eu que agradeço, Obrigado. Alex. Obrigada, viu? Betânia. Betânia, seu áudio abriu, mas a gente não está te ouvindo. Ainda não. Tem som, Betânia, infelizmente. Quer colocar no chat, Betânia, porque não está dando. Enquanto a Betânia coloca aí no chat, alguém quer colocar mais alguma coisa? Tudo bem, Betânia. Não? Cíntia, Oi, oi, Wanda. fica.
não é para dar opinião de nada, não, mas sempre fazer o meu agradecimento a você, né? A Cíntia pertence ao departamento de administração, né, que está sob a minha chefia, e ela é uma pessoa muito disponível. As palestras dela que são muito gostosas de ouvir, né? Então, queria te agradecer aqui publicamente, né, pelo seu empenho. Você é sempre muito cuidadosa no montar uma apresentação, no receber as pessoas aqui, né? Então, acho que é importante a gente publicamente dizer que a gente gosta muito de você e tem muito orgulho de tudo que você faz, né? Também queria agradecer aqui aos professores, né, Cíntia, presentes, temos aí diversos, né? Mas eu queria principalmente fazer um agradecimento a esses alunos. Nós chegamos a ter aqui 130 pessoas, né, numa sexta-feira, né? E que se mostraram aí interessados, né, interessantes, participativos, né? A gente fica muito feliz de saber que essas pessoas que aqui estiveram vão ter um diferencialzinho aí agora, né, Cíntia? Porque sabem agora as dicas para desenvolver as suas carreiras, né? Então, a Cíntia, gente, ela é a professora do ICEG, responsável por uma perninha da PUC Carreiras lá dentro do nosso instituto. É a pessoa certa para vocês procurarem para conversar, né, sobre o serviço que a PUC Carreiras oferece, facilitar alguma coisa, dar alguma informação, né? Mas a gente fica, enquanto coordenador de curso, e temos diversos aqui presentes, e eu, particularmente, como chefe de departamento, assim, muito feliz de ver a disponibilidade e o interesse de vocês, alunos, naquilo que a Cíntia falou aqui o tempo todo. Isso não está dentro de disciplinas, né? Mas é importante para a formação profissional de vocês. Nós teremos vários bons momentos aí durante o semestre, né? O calendário dos eventos está sendo montado. Dessa vez a gente fez ele mais. Não deixamos eventos, né, disputarem o mesmo horário, o mesmo espaço, justamente para que vocês tenham a possibilidade aí de assistir, tanto da administração, quanto do contábeis, quanto do departamento de economia, ou eventos de caráter geral aí do ICEG, né? Sem ficar pensando, eu estou nesse, mas eu queria ir para o outro também, né? Então, fiquem atentos aí às divulgações que vão sendo feitas, porque teremos muita coisa interessante rolando aí nessas sextas-feiras. Então, obrigada, Cíntia, professores e nossos alunos aí. Boa noite para todo mundo. Obrigada, gente. Obrigada, Wanda, pelas palavras, os professores, os alunos todos. Eu continuo à disposição de vocês. Aquilo que precisarem é só me acionar, seja pelo Teams, né, na universidade, estou à disposição de vocês. Antes da gente se despedir, eu queria só pedir quem pode abrir a câmera para a gente poder bater uma fotinha, pode ser? Só para a gente poder fazer um registro. Deixando mais gente abrindo aí. Então, todo mundo sorrindo. Muito obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Bom descanso e obrigada pela presença. Prazer, gente. Parabéns, Cíntia, pela bondade. Fechou, querido. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Parabéns, Cíntia. Valeu. Boa noite.